Mas aí a gente já pode começar. Eu vi teus e-mails ali hoje, né, Alcir, pedindo para fechar já as configurações, né, do que vocês têm de necessidade, né, para deixar o sistema rodando. E no final das contas, o que precisa ser configurado não deixa de ser tudo aquilo que a gente viu durante o treinamento, né? Claro que vocês podem ver aqui dentro das funcionalidades que a gente apresentou aqui, algumas fazem sentido, talvez, para a operação de vocês, outras não. E aí, a gente pode fazer aqui, finalizando o treinamento aqui, um levantamento, tá? E a gente encaminha. Isso até já é de praxe aqui, tá? Em todo o treinamento. No final do treinamento, eu passar um checklist de todos os itens que eu já revisei, né, com vocês e que eu vi se precisa ser configurado ainda, se depende de alguma configuração, se depende de algo que a gente até precise prover aqui do nosso lado, mas enfim, tudo que está pendente para implantar, né, a operação, pelo menos a nível de configuração falando, né. Então, eu acho que o intuito hoje seria muito mais a gente fazer mãos na massa mesmo, né? Com base naqueles processos que já estão definidos por vocês, e aí depois deixar aquilo que ainda não tem definição, né? Pendente mesmo, que aí eu posso apontar para vocês realmente, né? Ó, está faltando determinada configuração, vocês têm que definir o processo dessa forma, assim, e eu acho que funciona, tá? Pelo menos com os outros clientes aí tem funcionado bem. Certo. Podemos proceder assim também? Deixa eu só entender. Então, mas nesse momento o que nós vamos pegar vai ser fazer essa revisão, pegar todos os processos e ver os pontos que precisamos ajustar. A gente vê se a gente já tem essa informação, fazemos os ajustes. E o que ficar sem as informações, que nós ainda não tivemos essa informação, aí você só passa uma relação para a gente poder inserir depois. É isso? Aqui hoje não tem muito mais o que a gente fazer, mesmo que tu queira, que seja até talvez até uma cobrança interna, né, porque vocês já tenham com o sistema todo configurado no final do treinamento, ah, eu não tenho como configurar, ajudar vocês a configurar a régua de cobrança de vocês se vocês não me definirem o que vocês querem fazer com o cliente na faixa inicial de atraso, na faixa intermediária, na faixa final, né? Quando a gente falou sobre esse tema durante o treinamento, vocês não tinham a régua pronta ainda, não tinham a régua definida. Então, não temos outra possibilidade de fechar essas configurações sem ser dessa forma, né? Eu dependo muito do feedback de vocês quanto aos processos, né? E aquilo que não tiver definido, né, e que a gente não conseguir configurar no dia de hoje, eu posso passar para vocês lá é um e-mail mesmo que eu mando, um checklist das configurações. Eu olho assim, e vejo assim, olha aqui, ó, essa configuração não foi feita ainda, tem que ser feita. Como tu vai fazer? Bom, teve treinamento, talvez até a gente perdeu uma das gravações, não gravou um dos dias, mas os demais dias todos estão gravados, né? E de certa forma também vocês podem acessar, a gente pode depois verificar também a questão do seu acesso, né? Para que vocês visualizem dentro do nosso manual, né? Do nosso sistema de suporte para consultar ali algum outro artigo, assim, né? Falando sobre uma tela em específico. Então, pelo menos como eu falei, né? Com todos os outros clientes, a gente pratica dessa forma, para aqueles que não têm definido, né? Chegam até o treinamento sem a definição dos processos e funciona bem isso, né? Mas, enfim, se vocês tiverem outra sugestão, também a gente fica à disposição. Bom, então vamos seguindo assim com a parte desses processos, que a gente consegue definir ver o que precisa e a gente vê se nós temos assim. Então, assim, tá? O que a gente pode revisar aqui? Eu não sei se vocês querem revisar desde os cadastros de administração do sistema, ou se vocês querem focar mais nas regras de negócio, né? Por exemplo, a configuração da régua, configuração da política de desconto, das alçadas de Isso. negociação. Vamos para essas configurações. Régua, desconto. Tá. Com relação à régua de cobrança, tá? Não sei se vocês recordam que eu mostrei para vocês aqui que dentro do módulo recuperação de crédito nós tínhamos duas formas de trabalhar a régua, né?
a nível de estratégia ou a nível de gatilho. Qualquer um dos dois aqui poderia ser feito, né? Mas eu queria entender de vocês aí, se vocês têm, não sei se documentado, ou se tem aí pelo menos em alguma anotação ou algo assim, como é que como está definida, ou se tem um planejamento inicial para cobrança dos clientes que vierem a atrasar, né? A partir do, sei lá, primeiro momento do atraso, né? No momento que ele é bloqueado por atraso lá na Conductor. Não, nós não temos ainda nada documentado, nada referente a esse processo. A gente ainda vai elaborar. Aí nós deixamos aqui, como você estava explicando, essa parte, nós deixamos essa parte do gatilho, né? É que tu pode configurar tanto a nível de gatilho como a nível da estratégia ali, né? Aí depende muito de como vocês vão, do processo de cobrança, né? De como vocês fariam essa régua de cobrança. Vocês se me falassem assim, por exemplo, olha, eu preciso fazer o uso do workflow lá na estratégia para encaminhamento das assessorias de cobrança. Beleza, então é para aquele caminho que a gente vai seguir, para as estratégias, para configurar a parte das assessorias. E eu também quero colocar no workflow outra validação, sei lá, alguma outra ação de cobrança, gerar uma boletagem antes de ir para as assessorias. Então, a gente pode fazer algumas coisas dentro do workflow. Outras a gente pode fazer dentro do gatilho, tá? Assessoria não, mas as demais, até a própria boletagem poderia ficar dentro do gatilho, negativação. Fica mais fácil de dar manutenção. Só que se vocês não têm definido nem a primeira ação de cobrança, ali, sei lá, que vocês vão fazer com 5, 10 dias de atraso, aí não tenho como te dizer o que é o melhor a ser feito, tá? Então, no primeiro momento, eu te diria que quase tudo que envolve o módulo recuperação de crédito está pendente aqui, tá? Então, a nível de configuração, aqui, sei lá, quase que 50% das nossas configurações aqui não tem muito para onde a gente avançar. O que a gente pode avançar, tá? Se vocês têm ideia, tá, intenção de fazer disparo de e-mail, de SMS de cobrança, mas que não sabem ainda em qual momento vai fazer, a gente pode dar um passo atrás e deixar tudo pronto a nível da comunicação, tá, com os outros parceiros, né, que farão o disparo. Então, por exemplo, a nível de SMS, a gente tem aqui os brokers que a gente opera hoje, tá? Vocês aí vão atuar já tem contratado algum broker de SMS? Vão fazer o uso do disparo de SMS? O Ciro está me ouvindo? Tô ouvindo. Os SMS nós vamos ter Oi? Sim. Então, parece que é esse que já está cadastrado nesse nova homologação, TWW. Tá, se vocês vão usar DWW, você sabe dizer se é uma conta própria de vocês ou uma conta via Conductor, por dentro da Conductor? Eu não sei. Uhum. É que hoje tem duas formas de configurar isso, né? Uma que fica sob tua responsabilidade e outra que fica sob responsabilidade da Conductor, né? Da RPE. Se vai ser por dentro deles, eles mesmos vão configurar o usuário, sem aqui, a responsabilidade deles é de deixar funcionando essa parte de configuração. Eu acredito que vai ser responsabilidade deles, tá, Eduardo? Mas aí a gente precisa confirmar aqui internamente. Claro, claro. Não, porque aí provavelmente a Conductor tenha, né, uma tabela de custos específica para isso, já definida com vocês na contratação, né, e que aí eles mesmos assumem aqui essa demanda. Mas beleza. E com relação ao e-mail, se vocês vierem disparar algum e-mail, tem que cadastrar aqui o servidor de e-mails, né? Por onde a gente vai se conectar para fazer disparo de e-mail de cobrança e de e-mail de lembrete de vencimento, e-mail com os boletos das negociações. Então, para configurar o servidor de e-mail, a gente precisa, né, dos dados aqui do servidor, de servidor porta, senha de acesso lá para autenticação, né, no servidor, usuário e senha, no caso. Isso aqui eu não sei se vocês têm essa informação aí, né? Esse aqui foi aquele tópico lá que a gente viu no segundo dia de treinamento, se não me falha a memória.
Então, nesse caso aqui, também não temos essa parte do servidor de e-mail. Certo, certo. Dentre as demais ações de cobrança que vocês vão atuar, assim, tem alguma definição, assim, quais vão ser aquelas que vocês vão atuar? Não sei se são essas aqui que a gente deixou de exemplo cadastradas, ou se vocês vão atuar com alguma outra. Assim, nós vamos atuar com uma assessoria, né? Essa parte da Boa Vista que vai ser colocado vai ser do Boa Vista, que vai ser a parte onde nós vamos colocar a restrição. É isso mesmo, na assessoria. Tá, então assim, das duas primeiras ações que a gente já viu aqui, a gente está ainda meio travado aqui, porque não tem muito nem como se conectar com o parceiro para fazer o disparo. Então, além de definir em que momento a gente vai fazer esses disparos de e-mail SMS, né? Se vai ser numa régua de cobrança padrão, se vai ser numa régua de acordo, se vai ser quando acontecer algum outro evento, enfim, não tem nada definido ainda. E também não está funcional a comunicação. No caso das outras ações de cobrança, ligação, vocês tinham me comentado que utilizariam a Smart NX, é isso? Isso mesmo. Com a Smart NX, o que pode ser adiantado, né, pelo menos a parte de comunicação com eles, né? É o cadastro de aplicativos, também lá no módulo de administração. Então, existe dentro do menu administrar aplicativo, como você cadastrar um aplicativo e liberar o acesso da Smart NX, tá? Vocês vão ter que solicitar para eles, né, os IPs de onde partirão as requisições, tá? E o endereço de e-mail de algum responsável e depois preencher o restante das informações aqui, né? Inclusive com as permissões de acesso que eles precisam ter, tá? Dentro da nossa API. Aí vocês podem solicitar para eles direitinho ali quais são os métodos que eles precisam acessar da nossa API, dependendo da funcionalidade que eles têm, tá? Até a gente tem um padrãozinho aqui, tá? Mas eu sei que eles estão modificando, tá? Eu até acompanhei eles em alguns momentos aqui para definir, né? Quais são os métodos que eles iriam consumir, tá? Só que eu não sei atualmente, né? O que é a solução deles que está vendida para vocês, não sei se é só a discagem, se tem voice bot, eu não sei lá dentro qual é a diferença, né, de cada produto para cada método que eles consomem aqui. Então, não saberia te dizer com precisão quais métodos têm que estar liberados e quais não precisam estar, né? Sendo que se tu liberar todos, é bom deixar claro, tu vai estar liberando coisas a mais para a Smart NX do que elas deveriam ter acesso, tá? Então, alguns métodos específicos aqui que eles devem ter acesso, como, por exemplo, a ação de cobrança. Agora, a parte de acordo, isso aqui eu não sei se está liberado no produto discador ou no produto voice bot ou só num chat bot que eles têm, por exemplo. Aí eu não sei em que momento eles usam esses métodos aqui, mas eu sei que numa das integrações eles usam esse método aqui, sabe? Então tem esses pontos aí que a gente pode validar com a própria Smart NX, tá? Para liberar o acesso deles. O mais importante aqui é ter só a configuração dos IPs, que eles vão precisar fazer a requisição, porque é um campo obrigatório, em virtude de segurança, né, que eles forneçam o IP das requisições. O código você define, nome você define, situação vai ser ativo, né? O agrupador, você vai selecionar o agrupador que tiver, né, dentro do cadastro cliente. Mas agora, endereço de e-mail aqui, tem que ser o endereço de e-mail do responsável deles, tá? E depois nos tipos de concessão selecionar aqui o Client Credentials aqui, tá? Que é o tipo de concessão que a gente tem hoje mais padrão aqui para o AUF2, né? Para autenticação na nossa API. Então, basicamente é isso que precisa ser cadastrado para liberar o acesso da Smart NX. Se eles já tiverem encaminhado essas informações de IPs para vocês, a gente cadastra junto aqui, tá? Porque aí eu posso ajudar vocês. Porém, o sistema não deixa eu salvar o cadastro sem um IP. Se quiser, a gente pode colocar até um IP fictício aqui, só para deixar o cadastro pronto e vocês terem por onde se basear, tá? Bom. Vamos deixar então já. Então, vamos fazer junto aqui. Vocês querem fazer o cadastro por aí, para a gente ir praticando, ou vocês preferem que eu faça aqui?
Então pode fazer por aí. Tá. Então, vou preencher aqui o nome, né? Situação e um código. Eu vou botar o nome de Smart NX mesmo. A restrição de IP, eu vou botar um IP para chamar atenção. 10.0.0.0, não é um IP válido, mas que fica aqui cadastrado um IP. Posteriormente, vocês vão clicar nesse X ao lado do número do IP e preencher os IPs corretos aqui da Smart NX, tá? Então, eu vou deixar como exemplo mais um aqui, ó, só para mostrar que pode ter mais de um endereço de IP liberado. Campo de observação é opcional, né? Campo de canal, controle de acesso, isso aí vocês podem definir posteriormente, tá? No agrupador, eu vou liberar o agrupador padrão para vocês, caso eles fossem testar, né, terem acesso à base de teste de vocês. E no endereço de e-mail, tá? Eu vou também deixar um cadastro de teste aqui. Posteriormente, vocês vão conversar com o time da Smart NX e ver quem vai ser o responsável pela integração. Não sei se daqui a pouco vocês mesmos padronizam, vai ser o gerente de conta, sabe? Que vai ficar como responsável para que qualquer problema de comunicação, né, envolvendo a nossa API, a gente possa sinalizá-los, né? No Alpha aqui a gente vai selecionar o Client Credentials aqui para fazer a autenticação. Os demais parâmetros não são obrigatórios, mas vocês podem já preencher caso o time de infra e interno, de segurança da informação exija, né, que tenha validade nos tokens. E depois a parte das permissões de acesso, tá? Que em tese, tá? Eles utilizam esses métodos aqui que eu vou selecionar, tá? Ações, acordos, tá? Acordos, eles consomem também. Agrupadores, mas eles não consomem nem alerta, nem esses allow lists, nem aplicativos, aplicações, assessorias, nada disso aqui eles consomem. Nada disso aqui eles consomem. Boletos, campos customizáveis, canais de pagamento, nada disso. Clientes, eles consomem, eles podem consultar por clientes. Depois, cobrador, conductor, contábil, contrato. Não tenho certeza, tá? Mas é um dado que também não vai ser muito problemático liberar esse acesso de consulta aqui também. Distribuição, domínios, evento, gateway de pagamento, global, nada disso eles consomem. Lote do discador, na integração futura, tá? Que eles vão ter, eles estão em piloto ainda com a gente, eles vão consumir isso aqui. Então, até eu sugiro que vocês já deixem liberado esse método aqui, porque posteriormente vocês precisariam liberar. Então, já ganhamos tempo, vamos dizer assim, já libera antes esse método aqui, tá? Já as outras aqui, né, Serasa, SPC, KNAB, e-mail, nada disso aqui precisa. SMS, marcadores também não, meios de pagamento também não, modalidades também não, modelos também não, nenhum desses motivos aqui, né? Aí tem a parte das tabulações, motivos de contato você libera, tá? Movimentos não precisa, negociações pode precisar, caso vocês usem a parte de negociação, de promessa. Depois tem a parte PDV, perfil, Pix, nada disso eles precisam. Propostas também não, nem regras, nem restrições. Tarefas, eles precisam consultar as tarefas e se eles fizerem integração direta, eles vão poder também efetivar as tarefas. Então, são esses aqui que a gente deve deixar liberado. Consulta de usuários também e o webhook não. Finalizado todos os métodos aqui, né? É claro que para mim foi fácil preencher e foi rápido preencher, porque eu sei bem aqui quais são os métodos que eles estão, que pelo menos em algum momento eles estão consumindo, tá? Não necessariamente eles estão fazendo uso atualmente em todos os produtos, né? Mas pelo menos eu fiz aqui uma configuração mais genérica, né? Que dá um pouco mais até de possibilidade para eles, mas também mais controlável, tá? Não vai ter nenhuma liberação muito acima do que está previsto por eles hoje, né, para trabalhar. E, ó, revisando aqui a parte final, tá? E aí agora a gente pode salvar o cadastro, tá? Pode chegar no final do cadastro aqui, salvar, né? E vocês vão notar que o token de acesso que deve ser usado junto com esse código, vai ser gerado agora ao salvar, tá? A gente está validando os IPs aqui. Deixa eu botar um outro IP, então, aqui. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Tá. Aceitou ali uns
10.0.0.1, 10.0.0.2. O token é gerado aqui ao salvar o cadastro. Ó. Esse monte de letras e números aqui. Isso aqui eu não vou nem copiar aqui para vocês e te passar por chat, nem pedir para que você tente acertar todos os caracteres, tem que né, copiar tudo. Você vai fazer o seguinte, tá? Quando for disponibilizar acesso a eles, você vem aqui, vai editar o cadastro do aplicativo e vai clicar nesse botão aqui, ó, trocar token, né? Que aí você já vai vir aqui, de certa forma, para trocar os IPs, para colocar o e-mail correto deles. Então, tu vem aqui, marca o trocar token e clique em salvar. Quando a gente salvar, troca o token de novo. Ó. Aí tem um novo token. E o que a SmartNX espera de vocês? Que vocês encaminhem tá? A URL para onde vocês vão trabalhar, a URL básica de comunicação. Esse código aqui, que é o código de acesso, código de usuário, vamos dizer assim. E a senha seria aquele token que a gente gera ao salvar. Então, tem que passar esses 3 dados para eles. Depois de, claro, eles terem liberado os IPs deles, né, entregue os IPs deles para que vocês configurem aqui. Então, essa seria a forma de deixar pelo menos a parte de comunicação com a SmartNX pronta, porque depois toda a lógica envolvendo a geração das ligações, tá, vão estar lá dentro da régua de cobrança, que não tem muito o que a gente fazer nesse momento, tá, a nível da SmartNX, a não ser fazer a parte de comunicação, realmente. Tranquilo? Tranquilo. Aí, depois da parte do cadastro da SmartNX com relação ao aplicativo, a gente pode dar uma olhada na parte da negativação. Dentro do módulo administração, no menu canais SPC, a gente já tem cadastrado aqui uma configuração, né, de comunicação com Boa Vista, mas eu não tenho ainda definido aqui qual é o código de cliente de vocês junto ao Boa Vista. O número da remessa provavelmente vai começar como 1. Esse nome de informante aqui provavelmente vai ser a razão social de vocês, algo nesse sentido. Né? E aí tem que ainda fechar com Boa Vista, né, ver com eles se vocês vão contratar a parte de notificação digital ou se a notificação vai ser só feita por correspondência, né, envio de carta. Se vocês vão transferir automaticamente os arquivos, a gente tem que conseguir, né, uma conexão via SFTP com o Boa Vista. E fechar aqui, né, escopo com eles ali de qual vai ser a nomenclatura do arquivo e qual é a ocorrência dos registros, né? Todos os registros que vocês vão negativar, vocês vão identificar por um código de ocorrência que lá dentro do Boa Vista é sinalizado, né? Ou até controlado a ponto de, sei lá, enfim, identificar que tipo de dívida a gente está negativando, né? Se é uma operação de crédito, se é sei lá, uma mensalidade, um aluguel, enfim, dependendo do tipo de operação, né, tem códigos distintos e aí vocês vão ter que usar um código que se refira realmente às compras no cartão. Então, esses seriam os passos que eu vejo hoje faltando aqui. Existe do lado de vocês aí algum documento, algo nesse sentido, assim, com relação a esses cadastros aqui, se já tem o próprio Boa Vista já mandou alguma informação para vocês aí dos códigos? Não, ainda não. Então vocês têm que providenciar junto ao Boa Vista, né, para informar que, ó, já temos um cadastro, um convênio com vocês aí, né, e queremos agora colocar dentro do nosso sistema algumas configurações para transmitir o arquivo automaticamente. E a gente está precisando, né, fazer esse cadastro aqui com esses parâmetros que estão faltando, né? Então, tem que fazer esse pedido junto ao Boa Vista. Hoje, por padrão, toda conta que eles criam, eles querem até fazer um processo de homologação prévio, né, que eu acho até bem aconselhável, para transmitir um primeiro arquivo, esperar o retorno, importar o retorno, validar os dados, e aí sim dá por homologado esse processo, né, e pronto para colocar em produção. Então, sem esses dados a gente não consegue muito adiante não, né, porque depois o que eu tenho ainda a mais aqui a nível de regras, né, da negativação quando a gente vai fazer a negativação, né, em que momento a gente vai gerar os arquivos
e também se tem alguma limitação, tá, para negativação com relação a valor, a número de dias de atraso, tá? Que eu não sei se vocês também já têm esse processo já desenhado, pelo menos uma ideia, né, de a partir de quantos dias negativar ou quanto saldo mínimo. Saldo mínimo para negativar? Isso, de dívida, assim, dívida menor que, uma fatura menor que R$ 30 eu não negativo. Não sei se tem algo assim. Não. Entendi. É 10? Ou a partir de 10? R$ 10. A gente já negativa. R$ 10. É a única definição, assim, a nível de valor. De dias ainda não tem definido. Dias já tem, a gente vai fazer com mês? Para negativar? Com Boa Vista? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Vai ser com 30 mesmo, Eduardo. Dá para colocar aqui na ação, tá? Mas de qualquer forma a gente tem que esperar ainda. Até posso deixar já a nível de gatilho já configurado isso também, tá? Nada impediria, né? Eu vou fazer o seguinte, então aqui, eu vou até pegar aqui, já abrir o gatilho, ó, e deixar pelo menos por enquanto, né? A régua, cobrança com a negativação em 30 dias, tá? Genérica assim mesmo, né? E normalmente os nossos clientes usam dessa forma aqui, dizer que, ó, negativo a partir de 30 dias, e se o cliente voltar a atrasar, né? Pensa assim, entrou com 30 dias de atraso, tá? Negativou. Aí ali pelos 70, 100 dias de atraso, ele fez um acordo com vocês, pagou a entrada, vocês reabilitaram. O cliente não pagou as demais parcelas, voltou a ser considerado em atraso. Só que agora está com 150 dias de atraso. Negativa de novo? Se tiver uma margem aberta aqui, negativa de novo. Se tiver fechado só negativa com 30, negativa só uma vez, e depois, mesmo que ele tenha feito alguns acordos e quebrado, não negativaria mais, tá? Nossos clientes normalmente usam essa faixa aberta, dizem assim, olha, se tiver de novo apto para ser negativado, eu vou negativar. A gente deixa dessa forma, pode ser? Sim, deixa dessa forma. Então, vou deixar aqui já, ó, até com o nome, ó, régua de cobrança, tá? Para essa primeira etapa. E aqui, depois, o que faltaria ainda a gente acertar, né, é as outras automações. A gente já definiu ali que o sistema vai agendar uma negativação com 30 dias, né? Mas agora a gente não definiu ainda, né? Isso aqui foi feito só a nível de exemplo. Claro que, se vocês quiserem, pode ser dessa forma aqui, né? Mas está definido aqui que hoje a gente vai gerar o arquivo automaticamente para o Boa Vista. E vai ser gerado todos os dias a partir das 11 horas da manhã, exceto domingos, tá? Dias úteis e sábados, sim. Domingos e feriados, não, tá? Demais dias, então, todos a gente, tendo registros a serem negativados, a gente fecha um arquivo e transmite lá para o Birô. Pode ser, eu não sei se vocês querem que seja dessa forma ou se vocês querem alterar essa lógica aqui, né? Aqui tá só, isso aqui foi usado em exemplo, né, no treinamento. Sim. Essa informação que nós vamos estar encaminhando para o Boa Vista é para ele ter a ciência que o cliente ele ainda está conosco em restrição, é isso? Uma atualização? Não, eu tenho que sinalizar para eles, né, em que momento vai querer fazer a negativação. Bateu 30 dias? Beleza, vamos negativar. Só que dentro do processo de negativação, tá, aí vocês podem até depois revisar nas gravações, se vocês não recordam, tá? Porque isso a gente falou lá talvez ali no terceiro ou quarto dia. O processo de negativação ele envolve um agendamento,
dentro do nosso sistema, que é feito baseado na régua. Uma segunda etapa que eu fecho um arquivo, né, dentro do meu sistema. Uma terceira etapa que eu pego esse arquivo e transmito para processamento do Boa Vista. E depois do Boa Vista processar, o último processo em que eu importo um retorno de volta para cobranças. E aqui, nesse ponto, eu estou questionando vocês, é a segunda etapa desse processo. Se o arquivo vai ser gerado de forma automática ou se alguém vai ficar apertando num botão lá toda vez que tiver que gerar um arquivo. Uma vez ao dia, uma vez por semana, enfim, Não, forma quando um automática. usuário quiser apertar no botão, estiver disponível para apertar no botão. Se for automático, aqui a gente tem várias possibilidades, inclusive definir se vai ser feito só em dias úteis ou todos os dias e assim por diante. E em que horário isso vai acontecer. Porque também tem a opção de dizer assim, deixa dentro do processamento, que aí acaba o processamento e já transmite o arquivo. E aí não precisa nem envolver horário, está atrelado ao processamento. Se vocês quiserem utilizar qualquer uma dessas outras possibilidades aqui, todas elas você vai ter que definir um horário para que seja executado esse processo. Certo. E o que vocês preferem colocar aqui? Ou deixa por enquanto qualquer um e depois vocês avaliam? Isso, a gente provavelmente vai, eu acredito que a gente vai deixar na parte do processo. Toda vez que for processado, sobe a informação, a gente caminha a informação do Boa Vista. Mas pode deixar na parte do processo. Tá, beleza. Bom, então ali do Boa Vista, eu acho que para fechar aqui o todo, né, é revisar esses pontos dentro do cadastro das ações de cobrança e também revisar o que tem lá no módulo de administração, né, o que tem dentro dos canais que ainda não tem uma definição aqui, né, por exemplo, de como vocês vão se comunicar com Boa Vista. Todos os cadastros aqui são a nível de teste e não funcionariam, né, se você colocasse hoje para operar. O Boa Vista rejeitaria, inclusive, né, se tu transmitisse de forma manual por esse código 1 aí. Certo. Aí esse código aqui do cliente é o que nós vamos estar informando, ou nós vamos estar... É uma maneira de identificação, a identificação de vocês junto ao Boa Vista, um código de convênio de vocês junto ao Boa Vista. Se você não botar a sinalização aqui, né, hoje é um campo obrigatório, mas se colocar qualquer sinalização errada, como esse código 1, eu vou mandar lá para o Boa Vista como código 1, eles vão ler e vão dizer, não, esse código não pertence a vocês, pertence a um outro cliente. Ou vocês não têm autorização para negativar no código 1, algo nesse sentido. Ele está aqui só como um exemplo mesmo, porque a gente espera que vocês preencham aqui o código correto. Certo? E aí, para meio que parte final da régua de cobrança, né, o que envolve assessoria, a gente precisaria, né, encaminhando para as assessorias, fazer um cadastro lá no módulo recuperação de crédito, né, da régua de cobrança. Então, a gente já fez a nível de gatilho, teria que fazer também a nível de estratégia. E eu deixei aqui cadastrado, tá? Quando a gente falou sobre estratégia, eu deixei os dois aqui cadastrados como ativos, tá? Como exemplo. E a gente tinha feito um cadastro, acho que a gente não sei se tinha deixado aqui ou nesse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que foi aqui, né, que a gente tinha feito a régua já. Aqui tá ainda para negativar também. A gente tinha falado, né, que essa aqui é a régua mais parecida, tá? Essa do modelo de gestão externa aqui, a régua mais parecida para fazer a negativação a negativação não, né? O encaminhamento para as assessorias da forma como vocês precisam, né? Encaminhar daqui a pouco para mais de uma assessoria, né? Olhar ali para determinada faixa de atraso e fazer a distribuição de uma maneira mais pensada a nível de percentual, né? E não em separação de carteira. E aqui, basicamente, tá? Se for funcionar só com assessoria aqui, teria que fazer algo muito parecido com o que tem nesse exemplo, só que sem essa atividade do SPC aqui, né? Ficaria só um início, assessoria e fim. Isso para a cobrança com assessoria, pensando só nela a partir de uma determinada faixa de atraso.
Mas aí vai depender muito de a gente entender a régua. Enquanto não tiver com a régua de cobrança fechada do lado de vocês, a gente não tem muito como contribuir aqui na configuração, tá? A não ser, claro, que se vocês queiram que eu deixe já um modelo pronto, pensado nesse exemplo que eu acabei de comentar, né? Sim. Que eu posso exportar aqui, ó, e deixar ele pendente, ó. Workflow, treinamento, deixar ele pendente e fazer uma importação desse aqui, desse mesmo gráfico, tá? Só que agora sem essa bifurcação, sem essa caixinha de SPC e somente com assessoria. Um ponto de atenção é que aqui hoje nas distribuições para as assessorias eu tenho um prazo, uma duração que eu devo deixar esse cliente distribuído, que nesse exemplo aqui está 999 dias. Isso aí garante que durante esse período, né, se você usar lá o tipo de destinação fixo, o cliente não ficaria revezando entre carteiras, né, entre outras assessorias, ficaria sempre na mesma. Se vocês vão começar apenas com uma, isso aqui é irrelevante, esse cadastro. Mas no momento que vocês colocarem 2, 3 assessorias a cobrar ao mesmo tempo, aí vocês vão ter um impacto maior. Mas também, se você usar o tipo dinâmico, esse cadastro aqui é bem pouco relevante, sabe? Se eu tiver com 2, 3 assessorias, aí o tempo de duração seria o quanto tempo o cadastro vai ficar com a assessoria. É isso, né? Exato, o tempo de permanência previsto para essa assessoria. Lembrando que ele pode, a qualquer momento, realizar um pagamento, fazer uma negociação, né, um acordo, um pagamento de entrada, enfim, vocês retirarem de forma manual ainda da assessoria e aí deixar de fazer parte daquela base, né, de clientes a serem cobrados. Eu vou deixar salvo dessa forma aqui, tá? Bem simples, tá? Esse aqui de baixo pendente. Quando vocês forem ativar, poderia ser feito só assim, ó, inativo aqui e ativo de baixo. Essa configuração aqui, ela ainda é meio que em caráter de teste aqui, né? E vocês podem revisar as regras também, né? Querendo utilizar aqui outros critérios para a regra de vinculação dos clientes com essa configuração, basta alterar a regra, né? O cadastrar manual. E a gente deixa pronto aqui nesse modelo de gestão externa, né? Deixa aqui já pronto esse workflow para encaminhamento dos clientes às assessorias. Depois disso, né, mostrar aqui no módulo administração, a gente tem a configuração das assessorias em si. Então, aí você tem que escrever aqui quais são as assessorias com quem vocês vão trabalhar, né? Pegar essas de teste aqui e inativar, deixar só aquelas que efetivamente vocês vão trabalhar. E cadastrar aqui tanto a parte de destinação como a parte de comissão, né? Se houver necessidade de gerar comissionamento. Certo. No caso da destinação, aí tem muitas lógicas envolvidas aqui, né? Você pode envolver mais de uma assessoria para o mesmo grupo de destinação, né? Ou seja, a partir, vamos imaginar assim, de 70 a 180 dias, né? Vocês criaram uma configuração de destinação e definiram que 50% dos clientes vão para uma assessoria A, 50% para a assessoria B. Então, se está definido dessa forma, separado de forma igual entre duas assessorias, o cliente se enquadra nessa regra, né? Que hoje tem uma regra aqui, eu acho que está genérica, né? Não tem regra nenhuma, então todo cliente ele entra obrigatoriamente nessa configuração e está aqui definido, ó, 100% para essa assessoria 1, ou seja, só vai cair nela. Tendo o cadastro da assessoria previamente definido, né? A assessoria vai conseguir ser apresentada aqui, né? Como uma opção de seleção e você definir a destinação para as outras assessorias. Certo. Então, eu não sei se você já tem contratado as assessorias para poder fazer o cadastro delas aqui. Só tem uma mesmo. Só uma que já está com... É MGMF ali, né? Exato. Tá. Perfeito. Os demais cadastros, tu quer permanecer assim? Quer inativar? Sim. Deixa inativado.
Só deixa só a MGM. Uhum. Isso aqui tudo foi feito durante o treinamento, né? Dando demonstrações e... Foi sim. Beleza. Só MGMF. E hoje é 100% MGMF, né? Isso, 100%. Então pode pegar essa destinação, chamar aquela que é de destinação padrão, por exemplo, né? E dizer que 100% da carteira, né? Que não precisa botar essa limitação aqui, 100% ela vai ser distribuída para uma outra assessoria, não a assessoria 1, e sim a MGMF. Então, nossa configuração ela ficaria dessa forma, tá? Sem muito o que pensar nos outros cadastros, porque, teoricamente, tudo que a gente já falou aqui sobre esses outros campos, eles vão ter impacto muito maior quando o cliente tiver distribuído para, poder estar, né, distribuído para mais de uma assessoria. Então, nesse momento, o cadastro fica bem mais simples, tá? A nível de comissão, vocês podem fazer um cadastro do comissionamento aqui para pagar a MGMF, né? Definindo aqui uma tabelinha. Não sei se vocês têm hoje definido qual é essa tabelinha. Não, a gente não tem definido a tabelinha, mas aí a gente utiliza esse daqui como exemplo. Isso, eu vou deixar aqui dessa forma. Aqui depois vocês podem vir alterar ela. E aí, antes de encerrar o assunto da assessoria, tá? Eu vou deixar um dos pontos, a gente vai deixar para mais adiante, que é a questão das políticas de desconto, né? Das assessorias, que vai ser a mesma política de desconto de interno, eu digo, mesma explicação para um, eu explico para o outro, né? Só a única coisa que ficaria faltando aqui é a gente se lembrar de dois pontos importantes, tá? O primeiro deles, o acesso da assessoria, eles têm que ter também um aplicativo igual ao que a gente fez para Smart NX aqui, mesma lógica, ou seja, adicionar aqui, né? MGMF, situação ativo, o código pode ser MGMF mesmo, selecionar assessoria, e aí coloca os IPs aqui, ó. Então, vamos ter que liberar IPs também da própria assessoria. Certo. A nível de e-mail também é a mesma coisa, né? De mandar um endereço de e-mail válido da assessoria. Tipo de autenticação do Alpha, que é o Create Foundations, né? E a gente deixa cadastrado aqui o aplicativo do MGMF. Da mesma forma como da Smart NX, revisar aqui as restrições de IP e a geração do novo token, né? Opa, peguei aqui Smart NX. Aqui MGMF. E os IPs, ó, tem que vir aqui e clicar em trocar para alterar o token depois quando forem encaminhar para eles. Mas aí pede para eles primeiro os IPs ali, o endereço de e-mail, que aí fica mais fácil. Então aqui a MGMF, com esse acesso aqui, vai conseguir consultar a base que tiver distribuída para ela. Vai identificar os clientes a serem cobrados, né? Vai fazer algumas ações. E um ponto importante que a gente deixou isso para trás aqui, né? Que é o cadastro dessas tabulações, o que vai estar liberado para as assessorias trabalhar. Pelo que eu olhei aqui, a MGMF ela tem aqui ó, algumas autorizações, como, por exemplo, está liberado para efetivar contatos, né, dentro do nosso sistema com essas tabulações que estão aí disponíveis. Então, qualquer momento que a assessoria quiser fazer aí uso, né, dessas ações, desses motivos de contato, tem que estar aqui cadastrados. E se vocês tiverem necessidade, né, de outras ações de cobrança, de outras tabulações, aqui a gente tem cadastro, né, de ações de cobrança e também dos motivos de contato, onde você pode acrescentar mais cadastros, né, mais lógicas. Dentre as opções que vocês atuam, gostariam de atuar, né, vamos dizer assim, qual delas aqui que você olhou e não viu aqui, né, e gostaria de já deixar preenchida para a gente fazer o cadastro juntos? Aqui com todas as que eles já podem utilizar? Isso. Dentro do nosso sistema, a gente só tem cadastrado essas
10 aí, ó, 12, 11, vai. 10, não é 10, 10 mesmo. 10 tabulações. E lá no cadastro das assessorias, está liberado aqui, ó, o uso de 9 delas. Deve ter aquela de promessa aqui, ó, promessa de pagamento, né, que está marcada aqui, que depende da negociação de promessa, que aí não está, em virtude dessa questão de promessa, a gente não libera para a assessoria fazer uso, né? Só interno. Teria que ter para a assessoria poder fazer uso de algo nesse sentido, usar uma outra nomenclatura, ou até a mesma nomenclatura, só que um segundo cadastro sem essa identificação de promessa. Bom, pelo menos de bate-pronto assim, eu não achei nada assim que... Não, Deixa você vai faltando. precisar e não está aqui. Certo. Então, podemos deixar assim. Além disso, dentro desse módulo, tá, a gente tem, entre outros cadastros aqui, tem um que às vezes é muito utilizado, principalmente por back-office, tá, que é a questão dos bloqueios de cobrança. Então, você cadastra bloqueios que podem ser utilizados, né, e depois vincula esses bloqueios aos clientes conforme a necessidade. Dentre as opções que a gente já passou aqui, né, todas elas atendem o que vocês precisam. Tem uma dessas aqui que vocês não pretendem usar. Vamos utilizar tudo. Tá. Da forma como ela está, né? Bloqueando todo o cliente ou bloqueando só uma ação do cliente? Isso. Tá. E aí, dentro do módulo recuperação de crédito, tá? Acho que a parte mais importante são esses cadastros. Teve alguns cadastros aqui que eu não vou entrar muito no detalhe agora, por serem mais opcionais, como marcadores, motivo de atraso, comitê de aprovação, essa tela de destinação de tarefas aqui, que não é utilizada para quem trabalha com Smart NX, né? Então, esses cadastros mais acessórios eu vou pular, tá? E vou focar agora no módulo cobrança, porque lá no módulo cobrança é onde tem, eu acho que a maior possibilidades de cadastros, né? E que a gente precisa focar. Já mostrei, de certa forma, configurações do módulo recuperação de crédito, administração e assessoria, tá? Agora eu vou entrar no módulo cobrança aqui, tá? Dentro do módulo cobrança, então, a gente tem aqui cadastros já pré-prontos, como canais de pagamento, parte de tributo, caso vocês viessem utilizar, tem pronto cadastro, né? Claro, se vocês não forem usar, não precisa nada disso. Depois, aqui nos motivos de ajuste, que é onde vocês têm aquela definição junto com o contábil da Conductor de quais os ajustes que vocês vão poder trabalhar, né? Que vocês devem, de certa forma, autorizar, né? Para que o nosso sistema faça uso. Então, aqui você vai fazer o cadastro. E nessa tela aqui, o cadastro, normalmente, né, a Conductor pede para que vocês façam, ao invés de incluir um novo, vir aqui no campo situação, pesquisar pelos inativos e editar algum desses cadastros aqui. Quando for a crédito, usar um cobrança hífen ajuste a crédito 01. E quando for a débito, né, mostrar que a gente tem também a mesma contagem, só que só muda o nome mesmo, ajuste a débito, o valor de tantos reais. Tá? Ou melhor, o valor de tantos reais, não enfim, o número ali não quer dizer um valor, né? Quer dizer só a identificação. E a gente tem aqui, ó, esses códigos aqui, lá na Conductor já tem tudo preenchido, só resta definir um nome, tá? Então, esse ajuste a crédito 01 poderia ser, sei lá, ajuste por contestação, sabe? E tá tudo certo, o nome vocês colocam como quiserem, tá? Lembrando que a gente já tem algo parecido, né, que é esse crédito de confiança e o estorno aqui, né, já cadastrados e com códigos pré-definidos por padrão, tá? Os demais aí dependeria mesmo da própria Conductor cadastrar junto com vocês ali, né? E aí nós temos aí configurações de encargos, tá? Que eu acho que são relevantes aqui, né? Para que vocês definam qual seria a correção que nós faríamos dentro do nosso sistema para encargos de atraso a partir do CRELI. Estava cadastrado aqui durante o treinamento para a gente atualizar 2% ao mês de juros compostos
até 120 dias na permanência e 1% ao mês, né? Também seguindo essa mesma lógica de parte da dívida usando taxa capitalizada e parte usando linear, né? Juros compostos depois juros simples, corrigir a 1% de mora. Né? Eu não sei se o intuito é esse realmente, de permanecer dessa forma, ou se vocês vão querer cadastrar algo diferente. Então, por enquanto, a gente permanece dessa forma. Certo. Depois, se vocês quiserem até validar, né, pegar alguns casos ali, embora sejam todos fictícios, eu acho que eles dão um bom norte aí para vocês. Configuração de cobrador, né? Esse aqui a gente vai precisar dos dados do banco, né? Então, aquilo que a gente já tinha trocado por e-mails ali e explicado para vocês, né, com relação a esses dados aqui que hoje a gente não tem e que está tudo preenchido com propositalmente, né? É para que sejam esses dados aqui preenchidos, tá? Sejam cadastrados. Existem dados aqui que vocês estão notando que estão desabilitados para edição, tá? São dados que realmente a gente não tem não tem por que deixar eles alteráveis, né? Porque eles podem mudar nas estruturas aí da geração dos boletos já incluídos. Então, se a gente precisar fazer alguma alteração, vocês vão nos passar e a gente faz aqui direto no banco de dados, por exemplo, né? Para não ter que cadastrar tudo de novo, entendeu? Mas, se for o caso, cadastra tudo de novo, né? Usa esse aqui como base e faz um novo cadastro. Aí tudo aquilo que a gente já conversou no e-mail está aqui explicado, né? Tem aqui só que diferentes campos aqui que devem ser utilizados. Tranquilo? Tranquilo. Aqui a gente já tem alguns dados, né, que já dá para cadastrar. Quais são os dados que tu tens aí? Tens aí os dados, Alcer? Para mim tá cortando um pouco aqui, eu não sei se tu... Mariliane, me escuta bem? Sim, estou te ouvindo. Tá, e tá ouvindo o Alcir um pouco cortado, ou é só eu aqui? Ele tá um pouquinho baixinho. Quando você Tá fala baixo, assim, meu? um pouquinho. Dá para ouvir, mas tá pausado, assim, pausadamente. Eu vou chegar a mandar para você. Localizo aqui. Para mim aqui acaba chegando o som meio picotado, sabe? Eu escuto, mesmo baixo, eu escuto ele, mas às vezes começa a cortar e eu já não entendo o que ele falou. Eduardo, aqui. Deixa eu passar aqui para você. Tem o nome da empresa. Eu tenho a agência e a conta. É 282. A conta corrente é... Posso falar? Uhum. É 130 363. Eu não peguei 210, é isso? Não, perdão. É 130 363 396. O 6 é o dígito, não? Isso, 6 é o dígito. Tá. Esse campo aqui eu consigo fazer, até cadastrar ele para vocês com base... Eles nem precisam preencher aqueles campos lá de KNAB 400, KNAB 240, que eu sei fazer essa montagem aqui. É uma concatenação de agência, conta e convênio, tá? Mas é muito mais para quem vai fazer geração de arquivo para registros de boleto, né? Não necessariamente o registro online. Mas esses outros dados aqui, todos eles são exigidos, né, no registro online, estação principalmente.
Eu não sei se tu já tens eles aí também. Não, o código da estação não tenho. Eu acho que só tenho só aqueles lá mesmo. Tá, e o nome da empresa, tu falou lá Aqui no início, né, que tu já tem, isso aí a gente pode botar aqui também, né, os dados do O beneficiário. o nome da empresa é Alvo Serviços Financeiros. E o O CNPJ, né? PJ 45 459. Eu perdi o primeiro, 45, 459 459. 598 1000 contra, Uhum. dígito 10. Os demais dados aqui eu vou deixar para que vocês preencham aqui, né? Dados de endereço e Perfeito. tudo mais, que é mais simples aqui. Preencher só esses mais por cima aqui. E aí depois, claro que tá faltando bastante coisa aqui, né? A gente vai precisar daquelas Verdade. informações do banco mesmo. Não vai ter jeito. Posso já inativar esse cadastro do Bradesco, né? Certo. Vai ser necessário. Já deixa, vamos dizer assim, sem esses resíduos aqui, ó, de boleto Bradesco, por exemplo, que vai ser uma coisa que vocês não vão utilizar. Então, já deixo tudo inativo. Só que, de qualquer forma, a gente vai ter que ter um boleto Santander aqui, tá? E aí, esse boleto Santander, hoje, né? Deixa eu ver aqui, ó. Você pode definir aqui, ó, se vocês vão ter, né? Qual é o número de dias antes do vencimento para registrar os boletos, tá? O decurso de prazo só funciona para troca de arquivo, tá? E aí, se vocês forem mandar, além das baixas, mandar também as inclusões dos registros por troca de arquivo, o decurso de prazo seria útil, caso contrário, ele é um campo mais acessório. Depois, se vocês vão cobrar encargos nos registros de boleto, né, para caso eles venham a atrasar um boleto de acordo, a gente cobrar aí uma multa, uma hora. E aí tem esse outro cadastro aqui, né, como, por exemplo, o tipo de registro, definir se a gente vai registrar sempre por troca de arquivo, instantaneamente, ou se vai ter algum processamento, troca de arquivo não, comunicação por API online ou troca de arquivo, né, então online instantâneo por web service, o KNAB, que seria troca de arquivo. Oi? Cortou aqui de novo. Não, esse daí a gente vai ter que verificar. Não sei qual Certo. vai ser o formato. É provável que vocês vão trabalhar com registro online, né? Mas para isso a gente precisa daquela questão do certificado digital também, né? E aí tem que providenciar algumas outras informações, né? Alguns outros dados lá do próprio Santander. Mas algumas regras de negócio como essas aqui, né? De quantos dias antes do vencimento vocês registram os boletos, né? Isso a gente vai precisar para poder colocar para rodar, né? Senão eu não consigo, na hora de fazer os acordos, saber como eu devo proceder. Até sei, né, como proceder, né? Sem ter nenhuma limitação, eu registro todos os boletos, tá? Mas provavelmente vocês vão querer colocar alguma trava, impedir que tenha um boleto sendo registrado sem que esteja próximo do vencimento efetivamente, né? Então, é isso, basicamente. Não, isso daí tem que confirmar. Nesse Certo. primeiro momento, para não deixar sem cadastrar, a gente pode estar deixando com 2 dias. 2? Isso. Tá. Então, sim, só bem na véspera do vencimento mesmo. E aí depois a gente tem outros cadastros aqui que são mais acessórios, tá? Como, por exemplo, grupo de atraso, que a gente define com quantos dias de atraso a gente transfere, né, um cliente que está em CRELI para perda. Hoje, quase todos os clientes utilizam 180 dias para encaminhar para LP, né, que seria perda. E você pode modificar essa lógica, se quiser alterar o parâmetro de dias de atraso, tá? Entendi. O do Creli não tem. Já, porque toda vez que entrar mesmo vai entrar já como Creli
É que aí esse parâmetro fica lá na Conductor. Lá no momento que vocês fazem o bloqueio jurídico, vocês definem quando é que ele entra em CRELI. E aí a Conductor nos manda, Tá, entendi. alterando a gestão do contrato para interna. E quando o contrato tem gestão cobranças, que é essa regra que a gente utiliza aqui, a gente já entende que se tiver com menos de 180 dias vai ser sempre CRELI, mais de 180 dias é perda. Então é isso. Beleza. E aí fica na parte final aqui, né, dos cadastros, a gente tem que liberar as modalidades e as negociações. Nas modalidades eu mostrei para vocês aqui durante o treinamento, né, que tinha essa configuração aqui de recebimento sem vínculo, que é muito mais caráter informativo que ela aparece na nossa tela aqui, né, específico para quem trabalha com propostas e tem o cliente recebendo pagamentos, né, sem nenhum vínculo com dívida. E depois, as duas mais comumente utilizadas, né? De trabalhar com um acordo, uma negociação que pode ser feito o controle todo dentro do nosso sistema, à vista ou parcelado, e muito focado para quem já está em CRELI. Enquanto isso, a promessa para que a gente faça, né, a liberação aqui de uma opção de negociação para clientes que ainda não estejam em CRELI. Então, com fatura ativa, e que vocês só querem fazer a parada do fluxo de negociação, né? E que nessa tela de modalidade, os campos mais importantes aqui que a gente deve revisar, né, de certa forma, é na promessa, se a gente vai dar alguma tolerância para a promessa ou não, a nível de dias ou a nível de valor. Tá? Eu não sei se vocês têm alguma informação diferente do que a gente cadastrou durante o treinamento, se querem remodelar aqui, senão a gente deixa assim. Tá? E depois no acordo, tá? Aqui no acordo a gente tem também a tolerância de valor, ó, aqueles centavos que a gente comentou recentemente, acho que foi um dos últimos treinamentos que a gente conversou sobre. E depois esses atrasos máximos, né? O quanto que vocês estão dando de prazo de quebra dos acordos, tanto no vencimento da entrada como nas demais parcelas. Esses aqui são os campos mais relevantes que a gente tem dessa tela da modalidade. Claro que vale lembrar que a gente tem essas outras questões relacionadas a método de liquidação, que eu acho que é importante que vocês revisem, né, e verifiquem se o método de liquidação vai ser mesmo pelo valor recebido ou por proporcional. E eu acho que o restante aqui é mais acessório, tá? Os demais cadastros. Daquilo que a gente configurou, tem alguma alteração ou permanecemos assim? Permanecemos. Tá. E aí a gente tem na parte final a parte da negociação, onde a gente vai liberar, tá, as políticas de negociação para que os clientes possam fazer uso. Durante o treinamento eu configurei o acordo do treinamento, configurei essa promessa e já existia esse acordo padrãozinho aqui, tá? E que vocês podem utilizar qualquer uma das duas configurações. Lembrando que nessa daqui, que já existia, o tipo de desconto era geral e, consequentemente, não havia variação dos descontos por faixa de parcelamento. No acordo do treinamento, eu utilizei o tipo parcelamento, e aí aqui tem variação de descontos, né, conforme o parcelamento. Vai pagar à vista, é um desconto, vai pagar parcelado, é outro desconto. Também aqui a gente vai ter que, eu já faço para vocês aqui, que é mudar o meio de pagamento. Eu não posso mais deixar o meio de pagamento Bradesco, eu tenho que vincular com o Santander para tentar fazer o registro lá, né? Isso aqui vocês teriam que ajustar, né? Eu já posso deixar ajustado aqui já para a gente não ter esse problema. Mas vocês vão poder fazer todos esses cadastros aqui, essas regras, as políticas, né? Alçada por alçada, né? De cliente para cliente, de cliente para cliente, mas também de usuário para usuário, tá? E aí eu não sei se você já tem essa parte da política de descontos já definida, se tem uma tabela de descontos das negociações, dos acordos que vocês vão utilizar em produção. Não, ainda também não. Tá. Então, assim, esse aqui seria acho que a nível de estrutural, assim, do treinamento, né, do que a gente viu do treinamento, esse aqui seria um dos últimos cadastros aí que faltaria a gente revisitar. Claro que, assim, agora eu me recordei aqui que a gente pode ainda trabalhar, por exemplo, lá, se vai disparar e-mail SMS, tem que ter os modelos prontos, isso aí eu nem cheguei a comentar com vocês. Mas no checklist eu faço essa referência, tá? Então, no checklist lá tem lá definido, para mandar disparo de e-mail SMS tem que ter modelos. Se você não tem os modelos prontos, tem que cadastrar os modelos. Qual é a fraseologia dos SMS a serem usados, né?
como vão ser feitos os disparos do e-mail, qual o texto do e-mail, quais anexos vão ser enviados. Então, hoje a gente precisaria desses dados aí para a gente finalizar as configurações. Do que a gente viu até o momento aqui, eu sei que até foi um pouco rápido, mas a gente conseguiu já passar por todos os itens, né? Eu noto que ainda nós temos o mesmo problema que nós tivemos nas outras semanas anteriores, né? Como vocês não têm as definições, não teve muito avanço nas configurações. A gente depende ainda dessas definições, né? De qual vai ser a sequência das atividades da régua de cobrança, qual vai ser a política de descontos a ser aplicada para cada perfil de cliente e para cada tipo de usuário, né, do sistema. Então, do que a gente fez até aqui, né, já deixei salvo, né, esses cadastros que a gente passou, né, mas eu noto que tem muita coisa pendente ainda, tá? Que hoje a operação da forma como está aqui, ela faltaria bastante cadastro ainda a ser feito para poder colocar uma carteira, subir uma carteira aqui para fazer a cobrança. Claro que talvez tenha tempo ainda, né? Eu não sei, vocês comentaram alguma coisa, né, de prazos aí para começar a operação, né? Sim, sim. Essa semana ainda começa. Essa semana ainda inicia a operação. Provavelmente esse próximo mês aí já começa a entrar cliente na carteira de cobrança. Sim, sim. Então, por exemplo, vai entrar clientes na carteira de cobrança, mas a gente não tem nem um ambiente de produção ainda, vamos dizer assim, liberado aqui do nosso lado, né? E a gente precisa ter uma sinalização de vocês de quando estiver tudo pronto, né? Ó, já estou preparado para receber os primeiros clientes que atrasarem, né? Claro que se só estiverem fazendo as primeiras compras e não entrarem em atraso ainda, né, não vai ter diferença, né, não vai subir nada aqui para o nosso sistema, mas se tiverem já compras, tiver o primeiro vencimento e não pagarem, né, o sistema da Conductor vai tentar, tem que se conectar com algum ambiente de produção nosso aqui, tá? E aí seria importante que já tivesse alguma régua definida, né? E que aquelas réguas que a gente tem hoje só de exemplo lá cadastradas, se for para produção, a gente vai ter que já inativar o que a gente não vai usar, né? Para deixar só o que realmente estiver ativo. Certo. Certo. A gente vai aproveitar bastante, né, dessas sinalizações que você encaminhar para já poder descrevendo tudo que a gente precisa. Sim. E como que a gente vai trabalhar nesse processo. Não, se vocês quiserem, se vocês quiserem, o que a gente pode fazer? Até pelo horário aqui que a gente já está, né? Como a gente tem ainda mais 50 minutos, a gente pode dizer assim, ó, fecha aí como se estivesse encerrado às 13, né? Às 15, desculpa, e guarda essa hora aqui de hoje com a outra hora que vocês ainda também finalizaram lá na semana passada, lá o treinamento antes, ou na semana retrasada. A gente deixa essas 2 horas aí reservadas para a gente fazer uma outra sessão. Quando vocês já estiverem com o processo já mais desenhado, mais maduro, a gente volta e faz uma nova reunião para voltar nesses cadastros e vou tentar finalizar a configuração deles, né? Aí eu mando na sequência aqui do treinamento, eu mando para vocês aqui um checklist, tá? Vai ser assim, é um checklist bem módulo a módulo, tá? Não vai ser bem na sequência que a gente trabalhou hoje, tá? Mas eu acho que a sequência de hoje ela é um pouco mais, vamos dizer assim, é mais didática, tá? Do que eu vou te mandar por e-mail, tá? No e-mail, o checklist ele é mais módulo a módulo. Então, às vezes, vai ter assim, para configurar o SMS, vai ter lá no item 1.3 lá alguma citação e depois no item 4 ponto alguma coisa. Então, vai estar meio pulado, né? Os cadastros de funcionalidade. Mas no treinamento aqui, nessa conversa que a gente teve hoje, eu tentei mostrar para vocês um pouco mais módulo, transação por transação, né? Olha, nessa funcionalidade aqui de SMS, tem um cadastro no módulo administração, tem um cadastro no módulo recuperação de crédito, tem os modelos lá no módulo personalização, negativação também ali, né? Pula um pouco os módulos, assessoria também. Então, o checklist ele vai ser mais tela a tela, mas vai mostrar assim, ó, tu vai pegar o módulo administração, vamos ver tudo que precisa que está faltando nele. Aí eu vou citar lá, né? Ó,
olhando aqui, está configurado dessa forma, se vocês forem usar dessa forma, está faltando isso, tem que pedir para tal fornecedor, tem que definir internamente, assim por diante. Não, Aí eu tento te mandar ainda hoje aqui já, para que tu já consiga correr atrás. Aí. E aí depois a gente deixa essas 2 horas aí para finalizar o treinamento no, sei lá, quando tu tiveres aí com tudo pronto, a gente marca de novo e tenta fechar as configurações. Né? Beleza, combinado. Tranquilo. Marilhane, tranquilo do teu lado também? Tranquilo, a gente vai resgatar as informações aqui internas e aí a gente marca essas 2 horas aí para fechar. Claro, claro. Bom? Beleza. Não, e aí, assim, também fiquem à vontade, tá? Para a gente tratar esses pontos em paralelo também por e-mail, tá? Se vocês já tiverem ali alguns dados, né? Ó, consegui os dados do banco aqui, ó. São esses outros que estão faltando. A gente pode chamar você no WhatsApp também, né? Naquele claro, número? claro. Não tem problema? Sim, pode chamar, não tem problema. Tá bom. É que às vezes eu não vou conseguir responder na hora, tá? Porque, por exemplo, assim como eu estou em agenda aqui com vocês, eu não estou olhando o celular. Então, se tem alguém mandando mensagem aqui, olha, só vou responder depois que acabar, né? Então, pode ser que às vezes eu não consiga responder na hora, mas é uma forma de comunicação mais rápida, com certeza. Tá bom. Então, Eduardo, muito obrigada, viu? Isso, de nada, pessoal. Até mais. Tá, nos falamos. Tchau, tchau. 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 Uma boa semana. Tchau, tchau.